Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Aparecida. Estamos de volta com Dons da Igreja nessa cobertura da 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que acontece aqui no Santuário Nacional. Nós estamos nesse momento no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, onde acontece de fato os trabalhos da Assembleia, que neste ano tem como tema principal a atualização das diretrizes para a evangelização no Brasil. E um dos focos dessa atualização é também a evangelização nos meios urbanos. Por isso a gente conversa agora com o Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Devair Araújo da Fonseca. Dom Devair, muito obrigado por nos atender. Eu já começo perguntando para o senhor quais são os desafios da evangelização hoje nos meios urbanos. Bom dia. Bom dia. Os desafios hoje nos meios urbanos são muito grandes. Hoje nós não podemos falar mais apenas que urbano é a cidade, mas é a mudança de uma mentalidade, de uma cultura. Então, quando a gente fala de urbano, nós estamos falando de uma realidade muito mais ampla que a cidade e por isso mesmo mais complexa, com os desafios de fazer chegar a mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho, a todas as pessoas com as diferenças que existem hoje. Mudança de mentalidade, novos recursos, ausência de recursos, falta de políticas públicas, tantas situações que envolvem a estrutura da grande cidade e que por isso mesmo tornam mais complexas nos dias de hoje a evangelização. O senhor falou sobre os desafios, né, de cada um que vive nos grandes centros, nos centros urbanos, aliás, do brasileiro de um modo geral. A falta de emprego, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à educação, isso acaba fazendo com que cada vez mais nos tornemos seres individualistas e não pensemos tanto assim no outro, porque estamos muito preocupados com os nossos próprios problemas. Essa é também uma preocupação no que diz respeito à evangelização? Claro, essa é uma preocupação. Ontem, dia 1º, nós celebramos aqui na Basílica de Aparecida o dia do trabalho, dia de São José Operário e, portanto, aquele dia em que se celebra os trabalhadores de modo geral. E é interessante quando nós falamos isso, num momento em que o nosso país tem um número de desempregados tão alto. E isso tem uma influência muito grande no trabalho de evangelização e na vida das grandes cidades. Se fala números em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso tem um reflexo direto na vida, na estruturação da sociedade, na forma como essas pessoas se locomovem. Então, tudo isso gera preocupações, gera insatisfação, gera incertezas. Isso tudo tem uma influência também na ação e no trabalho da igreja. E claro, esse é também um dos grandes desafios, né? Como enfrentar isso, como anunciar o Evangelho nessa cultura marcada pelo individualismo, marcado por cada vez mais situações que desagregam as pessoas. Se uma pessoa está desempregada, por exemplo, ela precisa deixar o seu lugar, a sua cidade e migrar para um outro lugar em busca de condições. Isso tem um impacto direto na vida dessa pessoa, mas também na vida da sociedade para onde ela vai, como uma maneira geral. Então, isso tudo faz parte dos desafios que a igreja precisa enfrentar. Dom Devair, ainda falando sobre a atualização, né, dessas diretrizes para a evangelização, existe uma preocupação também, levando em consideração os tempos em que vivemos, né, em que as tecnologias, os meios de comunicação são cada vez mais presentes, existe também uma preocupação de atualizar essa evangelização por meio dessas ferramentas para que essa evangelização de fato alcance mais pessoas, porque a gente pode dizer que hoje em dia o púlpito apenas não é só ele capaz de alcançar a todos. É preciso, de repente, se valer desses outros meios para então ser mais efetiva essa evangelização. Numa das mensagens que o Papa enviou pelo Dia Mundial das Comunicações há alguns anos atrás, ele usou uma expressão que eu acho muito bonita: construtores de pontes, né? Ele dizia que os comunicadores fazem a construção dessas pontes. Então, de fato, nós precisamos hoje utilizar esses meios de comunicação, os novos meios, as novas mídias, as redes sociais, para fazer com que a mensagem do Evangelho chegue a todas as pessoas. E junto com isso, nós precisamos enfrentar um outro problema dos meios de comunicação de hoje, que são as fake news, né? As notícias falsas, as notícias que são disseminadas de maneira errônea.
Fake news é um boato, isso não é uma coisa nova na história da humanidade. Mas hoje, com a força das mídias sociais, das redes sociais, isso se espalha muito rapidamente. Então, junto com a mensagem do Evangelho, junto com o trigo, às vezes vai um pouco de joio. E é preciso cada vez mais ter discernimento para separar o joio do trigo, né? Por isso a importância de usar bem as redes sociais, inclusive aquelas fontes confiáveis, como a CNBB, como os meios católicos, como os sites católicos confiáveis, né? Que a gente possa ter certeza de que aquela mensagem, não só a notícia, mas que também aquela mensagem do Evangelho é autêntica. É claro que quando a gente fala de rede social, vem à nossa mente os jovens. Todo mundo hoje usa rede social, mas digamos que os jovens são mais afincos no uso dessas ferramentas. Existe, então, também uma preocupação da igreja, inclusive há um desejo muito forte do Papa Francisco, de cuidar mais da juventude no que diz respeito à evangelização. Existe sim, exatamente por isso a igreja realizou um sínodo em torno da juventude, né? Um sínodo sobre a família, um sínodo sobre a juventude, justamente para falar da importância que tem o jovem e a família na sociedade atual. Os jovens estão muito mais dentro dessa cultura moderna marcada pelas redes sociais, pelas mídias, e eles sabem usar muito bem. E é interessante como os jovens são disseminadores de muitas coisas boas, muitas redes sociais que são conduzidas, que são geridas por jovens, que levam essa palavra do Evangelho. Eles já descobriram também esse caminho e fazem muito bem esse trabalho. Então, Devair,